Qual o sentido da vida? Por que nascemos? Com qual objetivo? O homem nasce somente com o objetivo de escolher onde passará a eternidade. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é se obedecemos ou não o mandamento de Deus. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O tempo que temos para fazer a escolha é enquanto o corpo não morrer. Ao morrermos, o nosso destino eterno está definido e nada poderá ser alterado. Espírito e alma ficarão em um lugar de transição enquanto não ressuscitarmos. Dois destinos, dois lugares de transição. O paraíso, para aqueles que aceitaram a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos oferecer. 2. O inferno, para aqueles que não aceitaram a salvação que o Senhor Jesus, por seu amor infinito, nos oferece. No momento em que o Senhor Deus soprou nas nossas narinas, estava nos concedendo uma parte divina, eterna, pois o Senhor Deus é eterno, sem princípio ou fim. Nosso espírito e alma, que são criadas a partir do sopro do Senhor Deus, também se tornam eternos. Um dia fomos criados espírito, alma e corpo. O corpo um dia morrerá, mas o espírito e a alma jamais morrerão. Mas um dia todos nós ressuscitaremos e ganharemos um corpo novo, não mais terreno, mas um corpo para que subsista a eternidade. Daniel 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Temos dois grupos bem distintos dos que ressuscitarão: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos não salvos. A ressurreição dos salvos em Cristo Jesus. A ressurreição dos justos se dará em 4 fases, semelhante às fases da colheita de cevada ou de trigo em Israel. A primeira ressurreição é a primícias. Em termos de colheita, a passagem que nos relata isso é Levítico 23, 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Em termos de ressurreição, Mateus 27, 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é as primícias dos que dormem, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas.
Cristo levou consigo as primícias dos santos, ressuscitados em corpo semelhante ao de Cristo Jesus. Provavelmente são os grandes heróis da fé, Abel, Noé, os patriarcas, os profetas e outros semelhantes a estes na grandeza da fé, gozando a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, nos aguardando para a boda do Cordeiro. Segunda fase, colheita geral. Acontecia a grande colheita, em termos de ressurreição. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15:51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Este é o dia do arrebatamento. Minha visão é pré-tribulacionista. Neste dia, antes da última semana de Daniel, todos os que estiverem no paraíso ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. Todos nós ganharemos um corpo imortal, incorruptível, eterno, que jamais sofrerá qualquer dano. A nossa morada eterna será a Nova Jerusalém. Terceira fase, respigas. Em termos de colheita, se trata dos estrangeiros. Versículo Levítico 23, versículo 22. E quando virdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor vosso Deus. As espigas caídas, as que ficam para trás, são dos estrangeiros, gentios, como encontramos no livro de Rute, e os cantos para os pobres judeus. Em termos de ressurreição, Apocalipse 7, de 9 a 17. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam ao nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: Estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. São os mornos, relatados na carta à igreja em Laodiceia. Quando perceberem que ficaram para trás, se apegarão a Cristo Jesus, lavarão suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e muitos morrerão no início da grande tribulação dos 7 anos, pelas guerras, fomes, pestes promovidas pelo Anticristo, mas serão salvos. Quarta fase, os cantos. Colheita, pobres de Israel, como
descrito em Levítico 23, 22. Em termos de ressurreição, Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A maioria dos que serão degolados serão os 140.000 selados de Israel. Serão degolados porque negarão aceitar a marca da besta. Apocalipse 15, 2, 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Passada a grande tribulação, este grupo viverá, primeira ressurreição. Um estudo mais profundo nos mostrará que a palavra que foi traduzido por viveram é a palavra zao, que significa viver, respirar, estar entre os vivos. Quer dizer que este grupo ressuscitará com o mesmo corpo do pó da terra, semelhante à ressurreição de Lázaro, para reinar aqui na terra por 1000 anos, milênio, serem sacerdotes de Deus no novo templo descrito em Ezequiel, capítulo 40, 41, 42 e 43. Chamado de primeira ressurreição, pois o corpo terreno um dia morrerá, mas de forma alguma perderão a salvação, e ressuscitarão com um corpo imortal, eterno, glorificado, a segunda ressurreição. E nós que teremos ressuscitado em corpo glorificado, eterno, onde estaremos? Estaremos na Nova Jerusalém, que no final da grande tribulação descerá do céu, mas não tocará a terra, ficará flutuando em cima da Jerusalém terrena, como diz em Miqueias 4:1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Da Nova Jerusalém, o Senhor Cristo, Jesus, reinará. E o segundo grupo, a ressurreição dos não salvos. 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Este grupo ressuscitará no final do milênio, no juízo final. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Neste momento, todos que estiverem no inferno ressuscitarão em um corpo eterno, imortal, e serão julgados, cada um pelas suas obras, para o grau de punição que receberão no lago de fogo. Este é o último grupo dos ressuscitados. Tudo consumado está, todas as sementes brotaram. O que difere é o local onde cada grupo passará a eternidade. Nova Jerusalém, eternidade com Deus, vida eterna. Lago de fogo, eternidade sem Deus, morte eterna.